Boa tarde, vamos começar com o nosso boletim das 13. Hoje é o dia 15 de fevereiro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos começar aqui com o nosso índice à vista. A gente pode ver que o papel abriu com gap forte. Desculpa, ele não abriu com gap forte, ele abriu sem estar com gap, mas já explodiu para cima, recuperando a linha de tendência de alta e agora aos poucos ele vem perdendo força. O estocástico aqui já está abrindo compra, sinalizando que o mercado pode ainda se sustentar nos próximos dias. Essa sombra superior com certeza não é uma figura bonita de se ver para quem está imaginando que o papel possa vir buscar lá os 66.360. Isso aqui mostra que o papel alfinetou fundo essa linha de tendência de alta e não sustentou, veio para baixo. Ou seja, os vendedores estão assumindo o controle devagarinho, assumindo o controle do papel. Se a gente pegar aqui o S&P 500, a gente vai ver que não tem nada demais aqui no papel. Ele abriu, enfim, normal depois de ter fechado aqui com um enforcado que é figura de reversão. Tá aqui muita volatilidade no pregão de ontem. O interessante é que ele recuperou bem na última hora e acabou fechando ainda no negativo, mas com certeza recuperou bem. Hoje volta a testar aqui o topo anterior dos 1.354, fez um topinho, uma máxima, né, de centavos em relação ao dia anterior, em relação a esse topo anterior. Aqui foi 1.354,32, hoje 1.354,72. De qualquer maneira, a gente continua vendo uma S&P sem força para fazer novas máximas. Ele continua firme aqui, pelo menos trabalhando no campo positivo. Nasdaq está na máxima do dia com 0,54 de alta, o S&P está com 0,23 de alta, o Dow Jones está negativo em 0,12 de queda. E o Nasdaq devagarinho fazendo nova máxima, 0,55 de alta. Enquanto a gente fala aqui, ele vem fazendo nova máxima. Fica difícil a gente ver esse mercado realizando. E Vale estão no campo negativo. Petro abriu com gap de alta, o papel fechou aqui embaixo, abriu aqui em cima, ensaiando uma alta, mas não conseguiu sustentar, já veio para baixo. Com isso ele fez mínima aqui nos 22,75, testando a retração de 61,8 do estudo de Fibonacci. Então tá aqui, ele fez um topo duplo, veio, testou, alfinetando a banda inferior de Bollinger. O estocástico já querendo sobrevendido, mas já querendo reverter. Já começa a abrir uma compra aqui. Isso aqui sinaliza que, apesar de ter vindo bem para baixo, enfim, de ter testado a retração de 61,8, ele já deixa uma sombra inferior, mostrando que aqui os compradores já assumiram o controle do papel e a expectativa maior é que ele feche nesses pontos aí, enfim, nessa faixa entre a banda, respeitando a banda inferior de Bollinger em verde, e esses 23,75. O papel agora está em 23,17, 23,18. Enfim, o papel tende a fechar aqui acima dos 23,20, que seria acima da banda inferior de Bollinger. Então vamos ver se o papel consegue se manter, ou pelo menos manter essa sombra grande aqui. Mantendo essa sombra grande já é uma forte sinalização para o papel reverter uma alta com mais consistência no próximo pregão. Vale do Rio Doce, diferente de Petro,
está vindo para baixo e, enfim, 42 de 40 é um suporte muito forte, porque além de ser esse fundo que ele fez há uns dias atrás, é onde passa a média das bandas de Bollinger. Então 42 de 40 é forte. E se eu puser aqui o estudo de Fibonacci, a gente vê que o papel pode vir bem mais para baixo. Se eu pegar aqui esse movimento aqui, a gente vê, deixa eu pintar aqui para parecer melhor, mudar a cor. Então bem diferente de Petrobras, que já chegou na retração de 50%. A Vale atinge 50% nos 41,40. Então a Vale tem bastante espaço para cair. E a Vale não está sobrevendida, ela está simplesmente vendida nos 35. Então a Vale tem bastante espaço para realizar. Pode vir a perder os 42 de 40. Enfim, por enquanto a gente vê uma diminuição de volume nesses últimos 3 pregões. Hoje, enfim, ainda não terminou, a gente tem que pegar os últimos 2 pregões. A gente vê uma diminuição de volume, principalmente em relação a esse fundo, esse fundinho que ele tinha deixado aqui, que na verdade já não chega a ser um fundo, ele deixou, né, o que aqui estava parecendo ser uma ilha de reversão, com 2, 4, 6, 7 pregões, enfim, está mais do que no limite da ilha. Abriu com gap, depois voltou a abrir com gap outra vez, e agora fechando com tranquilidade ambos os gaps. Então hoje Vale fechou o gap anterior, o primeiro gap aqui, fecha o segundo gap. Aliás, o segundo gap foi fechado ontem, então não tem mais gap para fechar aqui em cima. Tem esse gap aqui nos 41,70. Caso o papel perca 42 de 40, ele deve perder rapidamente os 42 de 10 e vir buscar aqui os 41,70. Então esse suporte aqui de 42 de 10 é um suporte Fibonacci, mas o suporte mais forte está aqui nos 42 e 40. Então perdendo 42 de 40, a expectativa é que ele venha rápido aqui até os 41,70 e aí fecha o gap. E aí pode, inclusive, a expectativa é que ele venha nos 41,40, fecha o gap e volta a subir. Até isso acontecer, o estocástico já ficou sobrevendido e aí sim ele reveste uma alta mais consistente. Teve um papel aqui que eu queria mostrar para vocês, CSN. É um papel que vinha temando em não cair, né? Aliás, a siderúrgica CSN, Gerdau e Usiminas, que nós falamos ontem, hoje, né, estão caindo. Usiminas 0,83 de queda, Gerdau 0,29 de queda e a CSN realmente caindo bem com 2,30 de queda no momento. Então temos aqui essa flâmula de reversão, perdeu aqui os 8,35, foi um ponto de venda, passou 3 dias derivando, né? Olha como é que a linha, essa média das bandas de Bollinger em vermelho é forte. Testou um dia, testou o segundo, no terceiro ontem acabou vindo para baixo, hoje abriu testando como resistência. É comum isso acontecer, depois de um suporte forte rompido, o ativo volta a testar como resistência e vice-versa. Uma resistência muito forte, quando rompida, volta a ser testado como suporte. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui, testou, abriu aqui embaixo, fez uma mínima, voltou a testar como resistência, e aqui uma dupla resistência, a resistência da linha e a resistência da média em azul. No dia seguinte abriu com gap, veio para baixo, enfim. Então aqui nós já temos um fundo abaixo do fundo anterior, temos um topo abaixo do topo anterior. Então o CSN já está num canalzinho de baixa. Eu vou pegar agora aqui, vou traçar essa linha de tendência de baixa. E esse é um stop importante, porque enquanto o papel estiver respeitando esta linha de tendência de baixa, o papel vem para baixo.
tipo o mercado só, o papel só, o jogo só termina quando acaba, é mais ou menos isso. O papel só reverte, o papel se mantém em queda enquanto ele permanecer debaixo dessa linha aqui. Primeiro objetivo é que essa média da banda, que é, desculpa, a banda inferior de Bollinger, ele já praticamente atingiu. E se a gente jogar um Fibonacci aqui, a gente vai ver que 16,90 é a primeira retração de 38,2 e 16,85, fim 16,90 é o objetivo de queda dessa figura aqui. Então 16,85, 16,90 é um objetivo a ser alcançado. Hoje certamente não deve ser alcançado. O papel já está com 2,30 de queda, mas a expectativa é que mais 2 dias, ou seja, hoje é quarta, quinta, talvez sexta, ele já atinge esse objetivo aqui. Então foi uma bela venda. E quando ele perdeu 17,73, vejam que ele já vinha lá de cima, né, abriu com gap para cima, testou essa linha de tendência de baixo aqui, testou a média das bandas de Bollinger e veio para baixo. Quando perdeu 17,73, o papel rapidamente perdeu aqui uns 30 centavos. Ele veio para o preço mais ou menos que está agora, melhorou um pouquinho, fez um fundo um pouquinho mais baixo e agora se segurando aqui. A mínima hoje da CSN foi em 17,35, o papel agora em 17,46. Se a gente olhar aqui os em Minas, a gente vai ver que o papel alfinetou fundo, testou a banda, a média das bandas de Bollinger e já voltou outra vez para dentro de um canalzinho que está se formando aqui. E a Gerdau GGBR4 tentando ainda romper, está ligeiramente negativa, perdendo suporte de 17,30, ele já está lá cravado em cima. É uma venda, é uma boa venda para o papel. Ele já perdeu aqui a linha de tendência de alta e agora tenta romper esse 17,30. Rompendo 17,30 a qualquer momento é um ponto de venda para a Gerdau. Gerdau tem um suportezinho no 17, mas o objetivo maior dessa realização está aqui, 50% de Fibonacci nos 16, e é onde está a banda inferior de Bollinger. Então, testando a banda superior de Bollinger, o ativo vem buscar a banda inferior, e esse é o objetivo aqui maior, R$16 para a Gerdau. Tá sendo um papelzinho que a gente falou hoje no call da abertura. A LL. O papel já abriu com forte gap. Praticamente atingindo o primeiro objetivo de alta aqui nos 10,83. Isso aqui já é a expansão do estudo de Fibonacci, desse pivô armado aqui, desse canal de alta aqui. Praticamente já atingiu o primeiro objetivo de alta. O papel está na máxima do dia agora com 3,25 de alta. Um papel que é interessante a gente olhar também, CEMIG 4. O interessante de CEMIG é que nós temos aqui uma flâmula, que é uma figura de continuação de tendência. Então a gente mede a distância, o movimento anterior, e projeta para cima o movimento. Então peguei esse movimento aqui e ele já chegou lá nos 38, agora 38,30. Então quem acreditou no papel, quem comprou esse papel,
fez uma bela compra, porque ele rompeu aqui uma compra agressiva, foi rompendo a linha de tendência baixa, uma compra conservadora foi rompendo os 33,60. Quem comprou a 33,60 ou rompendo 33,60, vou botar 33,70 aqui, com objetivo a 38, quase 13%, 12,75. Isso no dia do dia 18, em menos de um mês. Ganhou 12,75, quase 13%. Então o CEMIG já chegou no seu objetivo. E está na máxima do dia, 33,30 agora. Como vocês podem ver aqui. Então o mercado, de uma forma geral, é engraçado que a primeira linha está seguindo Petro e Vale, que estão negativos. O OGX está para cima. Mas se a gente pegar BVMF realizando 1%, Gerdau, Bradesco, Usiminas, CSN, Itaúsa, o próprio Itaú agora no 0 a 0, mas papéis estão negativos. O OGX continua no canal de deriva, suporte 16,83, resistência 17,80. Estocástico aqui já abrindo compra, está lá no 67%, ou seja, o papel tem um viés de alta. Uma compra aqui conservadora, só são P 17,80, com objetivo a 18,80. Mas enquanto o papel estiver dentro desse canal de deriva, não faz nada, fica olhando. Se você opera para day trade em gráficos menores, aí tudo bem, você tem um espaço para estar trabalhando aqui. Eu vou botar um gráfico de 30 minutos. E a gente vê que tem bastante volatilidade aqui, né, abrindo com gap, abrindo com outro gap, mas fundamentalmente ele fica aqui dentro dessa deriva. Se eu jogar o Fibonacci aqui dentro, ele tem sua retração de 38,2. Se eu puser 38,2 para cima, na cabeça do pivô, tá lá os 18,11. Voltando aqui para o gráfico diário, 18,11 passa a ser um objetivo intermediário e coincidentemente 18,11 é por onde está agora a banda superior de Bollinger, está cravado em 18,11. Então 17,80 comprando 18,11 é a primeira resistência, uma resistência intermediária, depois nos 18,80. Então o mercado ainda, de uma forma geral, bastante dividido, muita realização intraday. E se o papel não fechar rompendo os 65.540, eu vou botar aqui para baixo, 65, deixa eu ver aqui, máxima 65.530. E se eu não fechar acima de 65.530, aí ele vai mostrar a fraqueza. Deixa eu puxar aqui, que eu vou botar aqui para a esquerda. Besteira, tem que para a direita. Peraí que eu estou fazendo bobagem aqui. Peguei o indicador errado. Que é exatamente isso aqui. Se ele, por quê? Deixa eu abrir mais aqui. Porque se ele não rompe, se ele não fecha acima dos 65.530, ele não volta para dentro desse canal. Ele fica fora dessa linha de tendência de alta. E aqui ele acaba deixando uma sombra superior muito grande. Uma sombra que no momento está mais ou menos, representa 50% do movimento inteiro do dia. E sombra grande é um forte alerta para realização.
ou seja, sombras grandes superiores chamam venda, sombras grandes inferiores chamam compra. Tá certo? Então a gente vai ter uma definição um pouco mais tranquila em relação ao mercado nos próximos dias. Levando-se em consideração que semana que vem é feriado, feriado de carnaval, a gente pode ver uma realização um pouquinho mais forte nos próximos dias. E hoje possa estar simplesmente sinalizando essa possibilidade. Um ponto interessante de a gente olhar aqui é que nos 3 dias anteriores ele praticamente não deixa sombra, nem no topo nem no fundo. Ele abre na máxima, fecha na mínima, abre na mínima, fecha na máxima. Nesse dia, sombras pequenininhas de queda. E agora abre na mínima. E se ele deixar essa sombra superior, ele quebra o padrão de comportamento dos últimos 3 pregões. Então vai ser interessante a gente observar esse fechamento de hoje. Esse fechamento tende a dar o tom do mercado para os próximos 2 dias. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. 5 horas da tarde. Estamos voltando com o nosso call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado e até mais.